Voltamos com o seu programa Tribuna na TV, aqui pela Rema TV, canal 5.1. Obrigado pela sua audiência e quero te lembrar que o nosso encontro é diário, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas. De 11 a meio-dia e meio, quando chega Rando Silva com Rota Notícias, com as notícias da segurança pública, viu? Bom, agora eu vou conversar aqui com o vereador, professor, historiador Alex Paletó. A gente vai falar de um assunto que é a pauta do jornalismo mundial. Você liga a televisão, você vai na internet, sempre em destaque essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio. E aí a pergunta, muita gente acordou assustado agora no fim de semana com a notícia, guerra no Oriente Médio. E alguém fala assim, mas onde é o Oriente Médio? Pois é, rapaz. Apesar das notícias hoje estarem sempre à disposição, muita gente não consegue se localizar, né? É o mesmo que aconteceu agora, eu vi um episódio muito fático, alguém perguntou, escuta, o que é Raoni? Raoni é um índio famoso, um índio famoso. Aliás, é um dos índios mais famosos do Brasil, índio Raoni, cacique Raoni. Pois é. E a guerra entre Israel e Hamas, o Israel foi atacado no fim de semana pelo Hamas, que é um grupo terrorista, e aí gerando retaliações da parte de Israel, já temos aí um número acentuado, já chegando a 2.000 mortos. Meu Deus! Falei ainda há pouco de 3 brasileiros que estavam numa rave lá no deserto, já em Gaza, nas imediações de Gaza, 3 brasileiros que foram mantidos refém pelo Hamas e 3 infelizmente perderam a vida. Acabaram de encontrar agora o 3º brasileiro, que é o Hanani, que é um gaúcho, perdeu a vida. Professor Alex Paletó, bom dia. Bom dia, Dalton, tudo bem? É um prazer revê-lo. Igualmente. Pois é, de repente a gente estava tranquilo e a notícia, né? Apesar de estarmos tão distantes, e a distância é grande, né? Dá um dia de avião, 2. Confesso a você que eu não tenho essa noção, né? Essa noção, não Mas tenho. eu imagino que deva ser uns 2 dias de avião, porque tem as escalas, né? Eu sei que do Brasil tem uma escala sempre na Itália, da Itália vai para Israel, né? Tel Aviv, né? Tel Aviv que é a capital histórica, né? Na verdade, Jerusalém é mais histórica que Tel Aviv. Tel Aviv já se dá a partir da formação do Estado de Israel em 1948. Né? Ah, certo. Agora, professor, em que contexto acontece hoje essa guerra entre Israel e Hamas? Na verdade, Dalton, eu até vejo com muita preocupação e serve até de alerta e para sensibilizar aqueles que não têm grande conhecimento acerca desse confronto que já acontece há cerca de 80 anos e agora teve uma magnitude, um significado trágico muito maior. E as mídias sociais acabam oportunizando essa informação ser viralizada. Mas a gente já teve, infelizmente, eventos também, talvez não com a mesma proporção, mas também catastróficos para os dois lados, para os palestinos e para os israelenses. E aí a minha grande preocupação são as pessoas que muitas vezes estão preocupadas em fazer lacração nas mídias sociais. E eu até estava alertando alguns alunos meus e até ex-alunos meus. Certo. Porque é um momento em que você não deve gerar mais hostilidade. É verdade. Gerar mais intolerância, gerar mais ódio. O que você precisa fazer é, efetivamente, se você quer fazer uma postagem, orem por Israel e orem pela Palestina. Porque o Hamas, ele é um grupo terrorista extremista que não faz parte do governo da Palestina. Verdade. É um grupo rebelde, um grupo extremista. Da mesma forma que Israel já teve grupos extremistas e grupos terroristas também. Então é um peso, principalmente para as crianças, para os idosos, para as mulheres, para os inocentes, para os civis. São eles que estão sofrendo. As principais lideranças e os grupos terroristas são as principais responsáveis por essa tragédia. Agora, tudo isso, Dalton, tem que ter uma responsabilidade, uma sensibilidade. Perfeito. Principalmente em Porto Velho. Uma vez eu estava dando uma palestra, convidado pela comunidade árabe de Porto Velho, em 2007, no Centro de Vivência, 2006, 2007,
no Centro de Vivência Paulo Freire, na Universidade Federal de Rondônia. Certo. E eu estava dando uma palestra para 300 pessoas, eu e outros professores, na época o João Paulo também, cientista político, estava lá. E a gente estava tentando explicar para as pessoas por que o conflito da faixa de Gaza não se encerra. E envolve a intolerância que é impregnada, reproduzida dentro da própria comunidade palestina como israelense. E no momento da palestra, muitas perguntas eram feitas, eram respondidas. Um judeu, um estudante de medicina judeu, de nome Vinícius, me lembro até hoje, ele se levantou, fez uma pergunta extremamente ofensiva à comunidade árabe que se fazia presente. Já lá. pensou? E eu falei, e foi um negócio muito pesado. Muito chato, como se diz. Foram falas popular, extremamente preconceituosas, intolerantes ao povo árabe. E, evidentemente, a comunidade árabe, naquele momento, se sentiu ofendida, se levantou. Foi uma situação bem desagradável. Belicosa. Mas deu um termômetro para os alunos que estavam lá. Já pensou? O que é o conflito? A gente em Porto Velho, no meio da Amazônia, e pessoas se degladiando por uma questão que envolve um tema extremamente delicado. Tudo começa, Dalto, quando o imperador Adriano, do Império Romano, quando Roma dominou a região de Jerusalém e da faixa de Gaza, resolveu expulsar os judeus de Jerusalém. A partir daí, há 2000 anos atrás, os judeus foram dispersos pelo mundo. É a chamada diáspora judaica. A diáspora, verdade. E aí, os judeus, antes disso, já viviam várias situações e circunstâncias de perseguição, tanto na Mesopotâmia, no cativeiro da Babilônia, quando Nabucodonosor também perseguiu e expulsou os judeus, enfim. Os judeus viveram vários momentos de incertezas e de perseguições. Praticamente zeraram no mundo, né? Exatamente. Chegaram a anunciar, bom, agora acabamos, agora não tem mais. E eles acabaram se infiltrando e vivendo entre outras nações e outros países, mas mantendo a sua religiosidade monoteísta, seguindo a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Posterior a isso, nós tivemos, no período em que ali estamos vivendo o neocolonialismo, quando o rei Leopoldo da Bélgica resolve dividir a Ásia e a África entre os países imperialistas, houve um movimento liderado por Theodor Hess, que era um austríaco, um rabino, que criou um movimento por volta de 1898, chamado Movimento Sionista. Lembrando do Monte Sião, do Templo de Jerusalém, que foi destruído, tentando criar um movimento para o retorno do povo judeu para Jerusalém. Não obteve uma adesão imediata, né? Na época, inclusive, se chegou a cogitar, por parte do povo judeu, a compra de um território na Argentina para reconstituir o Estado de Israel. Mas os judeus ortodoxos, mais conservadores, desejavam retornar a Jerusalém. Quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, naquele momento em que o Império Turco-Otomano estava ao lado da Alemanha e da Áustria, na chamada Tríplice Aliança contra a Inglaterra, a França e posteriormente Estados Unidos, ocorre a derrota dessa Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. E aquele momento em que a Primeira Guerra Mundial gerou um prejuízo de 33 bilhões de dólares. Meu Deus! Muito dinheiro. E aí a França e a Inglaterra dominaram as terras que eram de poderio do Império Turco-Otomano, entre elas Jerusalém, a região do Oriente Médio e da faixa de Gaza. O que os franceses e ingleses começam a fazer e a permitir? Numa tentativa de recuperar o investimento e dinheiro do poderio bélico, do prejuízo da guerra, começaram a vender e ceder terras na região da faixa de Gaza, sem haver um diálogo inicial com o povo palestino, que quando os judeus foram expulsos, já estavam lá. E aí é a grande situação. Esse povo palestino naturalmente ocupou a área que no passado era dos judeus, e os judeus, depois de 2000 anos, reivindicam a retomada dessas terras. É como de repente acontece muito em Porto Velho, claro que de proporções distintas, a pessoa está numa terra abandonada, construiu sua casa, consolidou, depois de 10 anos aparece o suposto dono querendo a terra de volta, querendo demolir a casa da pessoa, não prevalece o uso capião e vira uma questão realmente de conflito. Só que em Israel é uma situação muito mais grave. E isso gera toda essa situação de especulação. Se eu fosse nomear, os principais responsáveis por toda essa confusão, segundo o historiador Eric Hobsbawm, na obra Era dos Extremos e também a Era do Capital, é Estados Unidos, Inglaterra e França. São os grandes responsáveis por não lidarem da forma correta com essa demanda lá no passado
pós Primeira Guerra Mundial. E isso fez com que se permitisse a geração de conflitos entre povos que eram amigos. Tomem cuidado quando vocês fazem comentários nas mídias sociais, porque vocês são de Porto Velho. E nós temos em Porto Velho uma grande comunidade árabe. Temos uma grande comunidade judaica. E as pessoas esquecem. Nós temos ali, quem nunca comeu a esfirra do sabor libanês, quem não foi almoçar no Almanara, no Damasco. Temos uma comunidade libanesa ativa, uma comunidade árabe que inclusive, coincidentemente, fez uma festa na semana passada, maravilhosa. Então, assim, e aí as pessoas não conseguem separar que Hamas, que surgiu na década de 80, que é um grupo extremista, que o Hezbollah no Líbano é um grupo extremista, que não é representação do governo do Líbano, que a Al-Qaeda, o Talibã, que não representam Emirados Árabes e nem o Afeganistão, que o Fatah, que não representa o que é a Palestina, como o Hamas. Vocês precisam separar uma coisa da outra. A FARC, as Forças Revolucionárias colombianas, não representava o governo da Colômbia. Verdade. Tupac Amaru não representava o governo peruano. Então vocês precisam separar. Quando a gente pede para orar, ore pelos dois. Pelo povo palestino, que também perdeu vidas e ainda perde, como para o povo judeu, que perdeu e ainda perde. Então não adianta você querer lacrar nas mídias sociais de forma irresponsável, fazendo comentários preconceituosos, quando você mal sabe que às vezes está afetando um amigo seu. Verdade. Né? Uma família tradicional judaica. A gente tem judeus enterrados em Porto Velho, tanto no cemitério dos Inocentes, como Santo Antônio, como no cemitério da Candelária. Isaac Del Shimol, irmão do fundador da loja Bemol, está enterrado em Porto Velho. O túmulo dele é aramaico. Temos famílias de judeus. Você conviveu com o nosso saudoso Marcelo Benesbi, uma família de judeus aqui em Rondônia. Histórico. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Só com o intuito de ganhar like e lacração como uma tragédia. Então tomem cuidado. Às vezes vocês estão ofendendo pessoas que vocês nem sabem, só no intuito de ganhar like, curtição, compartilhamento e lacração. E o que me deixa mais preocupado é que até isso as pessoas tentam dar um viés de ideologia de esquerda e um viés de ideologia de direita. O que é pior ainda, é equivocado. Gente, ditadura é ditadura, na direita, na esquerda. Terrorismo é terrorismo, na direita ou na esquerda. Tudo é ruim. A gente tem que pensar nos inocentes, nas crianças que estão aprisionadas, nos reféns, nas famílias palestinas que estão sendo atingidas por bombardeios israelenses, que estão defendendo a sua trajetória, a sua história, o seu povo, mas estão afetando pessoas inocentes. E quem paga mais são as pessoas inocentes, como o povo israelense, pessoas que estavam numa rave, se divertindo, foram mortas sem saber o motivo. Então, por que você está se colocando, se predispondo a tecer opiniões, sendo que alguns nem têm pleno conhecimento dessa causa? Tomem cuidado. O Estado de Israel, de fato, vai ser fundado numa tentativa de minimizar o grande estrago que Adolf Hitler fez com a comunidade judaica, com o Holocausto, com os campos de concentração de Auschwitz e Treblinka, que matou milhares de pessoas no mundo todo, os guetos de Varsóvia na Polônia, algo terrível, abominável, e mais abomináveis são aqueles que não acreditam que não houve holocausto. Ele ainda diz que aconteceu. Loucura. Não aconteceu. Loucura. Que coisa absurda. Isso é um desrespeito total à comunidade judaica israelense. Então, o que a gente precisa entender que nesse momento de comoção se fortaleceu a ideia de criar um Estado de Israel, criar um ambiente propício para o povo judeu novamente se comungar e se reunir e constituir o seu próprio país, tendo soberania e autonomia. Mas a forma que, na época, a Organização das Nações Unidas também conduziu esse processo foi muito conturbado. E aí a gente vive um momento do bipolarismo mundial, a Guerra Fria. Que reacende, né? Exatamente, o capitalismo e comunismo, União Soviética de um lado, ao lado dos povos do Oriente Médio, porque lhe interessava manter o controle sobre o petróleo, principalmente, e os Estados Unidos, que precisava de um regime democrático numa região do Oriente Médio, onde Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Cazaquistão, Afeganistão, todas essas localidades, assim como Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, em sua grande maioria são países de ditaduras atreladas com uma relação com o comunismo. E aí os americanos, evidentemente, precisavam da presença de um Estado no Oriente Médio que lhe desse guarida e tranquilidade. Então houve, naquele momento da geopolítica, um interesse americano. Havia, sim, a legitimidade e a necessidade de você estabelecer uma região para o povo judeu,
possível, mas a forma que o processo foi conduzido, na minha opinião, foi desastrosa. E aí muitos palestinos que viviam em determinadas regiões foram expulsos de suas terras, que eram no passado consideradas dos judeus, vivendo até hoje em assentamentos com 2 milhões de pessoas, um lugar que cabe no máximo 80 mil, em situações, na época, terríveis. Eles foram expulsos desses assentamentos, expulsos de suas residências para assentamentos na região da faixa de Gaza e na fronteira da Cisjordânia. E aí que está a grande confusão. Né? Aí surge a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, com Yasser Arafat, Isaac Rabin em Israel, atentados terroristas de parte a parte, atentado de Munique nas Olimpíadas de 72, atletas israelenses foram mortos, e aí, evidentemente, todos esses elementos vão alimentando o ódio. Para você que queira entender melhor uma ótica, inclusive estamos aí próximo ao Dia das Crianças, existe um documentário que foi indicado ao Oscar, lançado em 1996 a 98, chamado Promessas de um Novo Mundo. É um documentário feito por um judeu que ele não quer entrevistar o povo palestino adulto e o povo adulto israelense para saber o que eles acham do conflito da faixa de Gaza. Ele vai entrevistar crianças. Ele quer saber o olhar das crianças sobre o conflito. Então ele vai entrevistar crianças judaicas e crianças palestinas. E é interessante ver o olhar dessas crianças. E aí a gente passa a entender, Dalto, de onde se alimenta tanto ódio e intolerância. As escolas palestinas, as escolas judaicas, alimentam esse ódio. Infelizmente. Infelizmente. E a criança, sem conhecer o colega palestino, acaba reproduzindo esse ódio. No final, ele tenta promover o encontro entre essas crianças judaicas, essas crianças israelenses e essas crianças palestinas, islâmicas. E apenas algumas topam se encontrar. E o que é mais interessante, que a criança mais radical palestina, que chega a falar em alguns momentos do documentário, ter vontade de explodir um judeu, de matar um judeu. Enquanto uma outra criança judaica fala, eu tenho vontade, se eu fosse Deus, eu exterminava os árabes do mundo. A fala de uma criança. Isso é muito duro de observar. Eu que tenho uma filha de 5 anos, a gente percebe a perca da pureza dessas crianças por conta desses conflitos terríveis, que são as que mais sofrem, são as que mais ficam órfãos. A gente vê histórias, narrativas de tragédia dos dois lados envolvendo as crianças. É muito duro isso para quem é pai e para quem é avô. Então, no final, ele consegue promover um encontro entre algumas dessas crianças, inclusive a mais radical. E a mais radical palestina, no final do documentário, ela chora, porque ela conhece as crianças judaicas, joga futebol, almoça, se diverte, vive uma infância normal, comum. E quando termina esse encontro, ele chora porque ele percebe que jamais irá ver novamente aquelas crianças israelenses por conta da rivalidade, dos muros que os separam, da intolerância que os separam, e aí ele passa a entender o quanto é duro reproduzir um ódio. Então é isso que a gente pede para as pessoas que não tem nada a ver com conflito, que não vive a realidade desse povo. Você não tem uma noção de 1% do sofrimento dessa população há mais de 80 anos, dos dois lados, que muitas vezes são subjugados e liderados por pessoas que têm interesses antirrepublicanos escusos, que fogem ao ambiente de democracia, de coletividade e de interesse mútuo pelo respeito e tolerância religiosa. O Alcorão, eu tenho um Alcorão em casa e tenho uma Torá. O Alcorão não tem nada no Alcorão fala nada disso, que fala de atentados extremistas, de eliminar a outra religião. O Alcorão, gente, o islamismo, quando Maomé, em 300 anos depois de Cristo, ele recebe as mensagens do arcanjo Gabriel, ele vai fazer o Alcorão, e você pega o Alcorão, você tem falas extremamente positivas sobre Isaac, Saul, Jacó, Maria, José, Jesus. O islamismo, ele é uma dissidência do judaísmo, assim como o cristianismo, tanto o apostólico romano, ortodoxo grego, como o evangélico. Então a gente precisa ter cautela. É um assunto muito complexo, que nem os grandes diplomatas e analistas políticos internacionais conseguem traduzir em palavras e discorrer todas as suas segmentações e consequências. Então, quem somos nós, às vezes, para ir na mídia social, apontar um lado? A gente precisa pedir paz para os dois lados. E que esses grupos extremistas, de fato, sejam combatidos. Que possam, de fato, esses grupos terroristas, não serem a representatividade do que é o povo árabe. Até porque as pessoas confundem muito. Na Nigéria, 80% da população é muçulmana. Eles não são árabes, eles são africanos. Então a gente tem populações árabes, alguns libaneses, que não são muçulmanos, são católicos, são ortodoxos gregos, são cristãos. E você não sabe disso.
E você coloca todo mundo no mesmo balaio achando que é mesmo religião. Saco, aí. Temos que ter cautela em relação à composição religiosa, à ideologia. Isso não tem nada a ver com direita, de esquerda. Não leve isso para esse lado, igual a pandemia, se discutindo por que é esquerda, por que é direita. São vidas. A gente precisa preservar, tem que ter respeito e tolerância e orar muito para que as verdadeiras lideranças, aquelas que procuram solucionar esse problema tão difícil, possam retomar acordos que estavam sendo estabelecidos, acordos históricos. E a gente sabe que o Hamas provocou esse ataque depois de 50 anos de Yom Kippur para tentar desestabilizar o acordo que Israel estava já ali se preparando para assinar com países do Oriente Médio, para promover um diálogo e, de certa forma, inviabilizar os grupos extremistas e terroristas que têm a sua ideologia, têm o seu pensamento, e a gente também tem que entender que são várias etnias. Hashemitas, Coraixitas, xiitas, curdos, coroaixitas, são várias etnias, gente. Isso é desde a época da Mesopotâmia. Os conflitos existem desde a época da Mesopotâmia, antes da Grécia, antes do Império Romano, antes de Jesus. Assírios, caldeus, sumérios, fenícios, babilônios, lutando pela região do que hoje é o Iraque, o Irã e o Oriente Médio e a Pérsia. Então, assim, muitas vezes eu entendo o calor da emoção, do sentimento. É duro você olhar as imagens que a gente vê de crianças mortas, crianças aprisionadas como animais em jaulas. Ninguém deseja isso para ninguém. Mas eu digo para os senhores, as perdas são dos dois lados. As crianças dos dois lados estão morrendo. Os idosos dos dois lados estão morrendo. As mulheres dos dois lados estão sofrendo consequências. E até estrangeiros, que nada tem a ver com um conflito, mas estavam lá no país, ou fazendo turismo, ou vivendo um momento festivo, estão sendo vítimas desse confronto. E é por isso que talvez esse momento tenha sido muito mais impactante do que a época dos massacres das intifadas na década de 90, as intifadas na década de 80, que é a luta de pedras, né? A Guerra dos 6 Dias, né? As colinas de Golã ocupadas por Israel na época do Egito Antigo, do Egito Contemporâneo. Então, assim, são vários conflitos históricos que ocorrem até os tempos atuais. Lamento muito, muito triste a que ponto a humanidade tem observado simultaneamente tantos conflitos, como o da Ucrânia, da Rússia, conflitos no Oriente, conflitos no Pacífico, guerras civis, fome e miséria na África, e agora a gente vê esse, mais uma vez, no momento que a gente achava que as coisas estavam caminhando para a resolução, vivemos mais uma vez uma instabilidade no Oriente Médio. Perfeitamente. Professor, historiador, vereador Alex Paletó, trazendo aí esse pensamento que serve de reflexão para todos nós, hein? Serve de reflexão. O que ele falou é verdade, viu? Mortes de mulheres de um lado e mulheres do outro. Crianças de um lado, crianças do outro. Enfim, tivemos brasileiros que já morreram nesse conflito que não tinha nada a ver. Professor Alex, olha, eu quero agradecer a sua presença, dizer que é sempre bom tê-lo aqui, seu conhecimento, a sua vivência e, acima de tudo, você trazendo exemplo do que você viveu, trazendo esse exemplo do que ocorreu lá, no Centro de Convivência Paulo Freire, aquele episódio que mostrou como é conflagrado essa vida no Oriente Médio, de maneira que se repete até em locais tão distantes como nós estamos aqui no Brasil. Professor, obrigado. Prazer. Leve o meu abraço à sua mãe. Pode deixar. Tá? Muito obrigado. E tudo de bom, viu? Maravilha, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos ao intervalo, voltamos já já com Tribuna na TV.